Você já se perguntou se as 10 pragas do Egito foram apenas um mito ou se realmente aconteceram? Essa é uma história que mexe com o imaginário de milhões de pessoas ao redor do mundo, mas poucos sabem o quão aterrorizante e complexa ela realmente é. Hoje, vamos mergulhar fundo nessa narrativa bíblica que mistura fé, ciência e um drama quase inimaginável. Pegue sua poltrona mais confortável, porque a verdade que você vai ouvir agora pode mudar a maneira como você vê essas famosas histórias bíblicas. Prepare-se para descobrir a assustadora verdade por trás das 10 pragas do Egito. A primeira praga, o rio de sangue. A história começa com o rio Nilo, o pulmão da vida no Egito antigo, transformando-se em sangue. Mas o que isso realmente significa? Imagine o caos. A principal fonte de água para beber, irrigar e sobreviver, subitamente se torna tóxica e repulsiva. Alguns cientistas especulam que essa praga poderia ter sido causada por uma proliferação anormal de algas vermelhas, mas, para os egípcios, aquilo não era ciência, era um claro aviso divino. E então, a pergunta que ecoa através dos séculos: foi um evento natural ou uma intervenção divina? A segunda praga, as rãs. Logo em seguida, as rãs invadem o Egito. Elas não eram apenas irritantes, elas eram um símbolo direto de Requete, a deusa egípcia da fertilidade. Ver essas criaturas sagradas se multiplicarem de forma descontrolada era um paradoxo que desafiava a própria crença religiosa dos egípcios. Cientistas sugerem que a contaminação do Nilo pode ter desencadeado um desequilíbrio ecológico, mas, novamente, os olhos da época viam aquilo como a mão de um deus irado. A terceira e a quarta pragas, piolhos e moscas. Depois das rãs, vieram os piolhos, infestando tanto humanos quanto animais, seguidos por enxames de moscas que trouxeram caos e desespero. Agora, imagine viver em um lugar onde você não pode escapar desses insetos, onde cada canto se torna um campo de batalha entre você e essas criaturas minúsculas. Alguns cientistas sugerem que essas pragas podem ter sido consequências em cascata do colapso ecológico iniciado pelo rio contaminado. Mas, para os egípcios, o que estava acontecendo não era natural. Era um ataque direto à sua civilização. A quinta praga, a peste nos animais. O terror continua com a morte do gado egípcio, um evento que não apenas desestabilizou a economia, mas também atingiu o coração de sua cultura. Os animais eram sagrados para os egípcios, e com eles iam embora as bases de sua sobrevivência. Há teóricos que relacionam isso a doenças transmitidas pelas moscas ou piolhos das pragas anteriores. Mas, para os egípcios, a explicação era clara. Isso era o julgamento de um deus alheio ao seu panteão. A sexta praga, as feridas. A sexta praga foi profundamente pessoal. Feridas e ulcerações dolorosas surgiram nos corpos dos egípcios. A medicina da época era rudimentar, e esse tipo de sofrimento representava um pesadelo sem solução. Aqui, mais uma vez, teorias modernas tentam entender o que aconteceu. Talvez a água contaminada e a falta de higiene tenham contribuído, mas, para os antigos egípcios, essa era uma afronta direta à sua saúde e dignidade, algo que não podia ser ignorado. A sétima e a oitava pragas, chuva de granizo e gafanhotos. Como se não bastasse, o Egito foi atingido por uma chuva de granizo devastadora, seguida por enxames de gafanhotos que consumiram as colheitas restantes. Essas pragas não apenas destruíram a infraestrutura física, mas também representaram uma quebra completa no moral da população. Imagine olhar para os campos de trigo, que eram sua única esperança, e ver tudo desaparecer em questão de minutos. A ciência moderna sugere que as condições climáticas poderiam ter provocado isso, mas para os egípcios era uma catástrofe vinda do céu. A nona praga, as trevas. Então veio a escuridão. Por 3 dias, o sol,
o maior símbolo de vida e poder no Egito, desapareceu. Essa era uma afronta direta a Ra, o Deus Sol, e uma mensagem clara de que o poder egípcio estava sendo reduzido a nada. Para a ciência, isso poderia ter sido um evento natural, como uma tempestade de areia massiva, mas para os egípcios era o ápice do terror, um mundo onde a ordem natural foi completamente subvertida. A 10ª praga, a morte dos primogênitos. E, finalmente, a praga mais devastadora de todas, a morte dos primogênitos. Essa foi a gota d'água que quebrou a resistência do faraó. Era um golpe direto no futuro e na esperança de uma geração. Cientistas tentam explicar isso com hipóteses de contaminação alimentar, mas nenhuma explicação científica parece diminuir o peso emocional dessa narrativa. Para os hebreus, era a prova definitiva do poder de Deus. Para os egípcios, era a perda final. Conclusão: as 10 pragas do Egito não são apenas uma história de destruição, mas um poderoso símbolo de como a fé e a resistência podem transformar as circunstâncias mais sombrias. Sejam eventos naturais ou intervenções divinas, essas pragas ecoam até hoje como um lembrete do poder do desconhecido e do quanto ainda temos a aprender sobre nosso próprio passado. A história das pragas é mais do que um relato de horror. É uma reflexão sobre a fragilidade e a força da humanidade diante do inexplicável. E então, qual é a sua interpretação dessa história que atravessa os séculos? Deixe sua opinião nos comentários.